la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e faz 135 episódios que eu gravo com esse vagabundo, Gabriel Divan. Dá um oi aí, Gabriel. Eu gostaria de dizer que eu não me arrependi, je ne regrette rien. Muito bem, Divan. Estamos aqui mais uma semana, eu e você apenas. O Carapanã, para quem não sabe, né, ele faz aos finais de semana um cover do Tony Bennett, né? Então ele ficou até tarde ontem, teve alguns problemas com o som e tal, e não pôde comparecer com a gente neste episódio em específico, infelizmente. Na verdade, né, eu acho que a gente tem uma intimidade com os nossos ouvintes e o pessoal não é moralista. A gente pode falar a real aqui, né? O Carapanã trabalha no Clube das Mulheres. Sim, naquele ainda. Lembra? Ainda aquele. Não, tinha aquela assim, ó, Labuche, que era assim, isso, a gravata borboleta. Muito bem, Gabriel Divan. Então hoje, né, nós continuamos com o nosso esqueminha de deixar os salves lá no final, estamos experimentando e vamos agora, nesse momento, só dar os nossos recadinhos, tá ok? Tá ok? Manda abraço. Tá ok? Então, gente, se você não segue a gente nas redes sociais, faça isso. A gente tá no Twitter, no @viracasacas, no @FelipeAbal, @GabrielDivan e @Carapanarana. A gente tá no Facebook também, procura lá por Vira Casacas Podcast. Temos o nosso site, que é viracasacas.com, e antes de pedir o seu dinheirinho para nos apoiar, vamos falar também dos nossos parceiros. Nós temos parcerias com a vesteesquerda.com.br, onde você compra sua camiseta, usa o cupom ViraCasacas e ganha 10% de desconto. Parceria com a queridíssima Mulher Tamarindo, que tem lá o seu site, então, o www.alquimistashop.com. Você pode comprar lá os produtos, sabonetes, perfuminhos, tudo mais. Usa o cupom ViraCasacas e ganha 50% de desconto no frete via PAC nas compras acima de R$100. E também, é claro, com nossos queridíssimos amigos do Artesão Pizzaria. Para você que está ali em Porto Alegre, região, Canoas, liga lá pro Artesão, pede sua pizza, diz pra galera que você quer a sua mamata, porque é ouvinte do Vira Casacas, e o que você ganha, Gabriel Divan? Você não ganha absolutamente nada. Agora, você deixa de pagar a teleentrega. É? ou para otimistas, né? Você ganha o não pagar da teleentrega. Aí é aquela história, copo cheio, copo vazio, coaching, mentoria... e tudo mais. Muito bem. E agora, por fim, então, gente, se você gosta do Vira Casacas, se você nos quer bem, se você quer que a gente continue, considere nos apoiar, né? Além de dar aquele retweet bacana, além de fazer seu comentário, além de mandar para as pessoas que você gosta, que você conhece, dizendo, ouça o Vira Casacas, se puder, considere então nos apoiar lá no apoia.se/viracasacas. A partir de R$5, você já entra na categoria Pete. Porra, não deixa a gente ir embora, né? Para dizer que nos adora, para dizer que a gente é importante, para dizer que a gente é um bálsamo no meio deste rio de merda que é a discussão político-jurídica, social e cultural brasileira. A gente está aí para ajudar, nós somos a boia, nós somos o baú do Titanic onde cabe mais gente e não só a menina. Muito bem. A partir de R$10 você já entra na categoria Vira Casacas tradicionalíssima, e a partir de R$10.000 você entra na categoria George Soros. Então, e nessa semana, já que o Gabriel falou a respeito nessa outra atividade do Carapanã, eu, Gabriel Divan, vamos levar você para ver um show íntimo
com o Carapanã. Nós vamos fazer aquele início onde o cara fica contando umas piadas sem graça e tal, e todo mundo quer ver os artistas performando e você torce pra ir embora. É mais ou menos que nem o stand-up do Coringa. Bom, deixa pra lá. Tá, beleza. Muito bem, vamos pra esse episódio. Puta, já ia chamar o Carapanã, né? Mas vamos pra esse episódio, Divan, porque tá muito massa, tá mais leve do que o normal. A gente voltou a fazer um negócio que eu gostava bastante da gente fazer, que era comentar as novidades desse governo. E com uma pessoa mais indicada do que nunca. Porra, ninguém mergulha tanto nesse chorume. Vambora. Vamos lá. Gabriel Divan. Aqui, apesar de problemas técnicos. Muitos problemas técnicos, mas até que enfim conseguimos. E eu e o Divan, né, a gente está acostumado já com figuras misteriosas das interwebs, não é verdade, Gabriel? Olha, a gente tem uma lista aí. Eu vou revelar aqui, eu vou lançar um arquivo aí com nomes e pontos do mapa aí, a qualquer momento. Essa milícia digital aqui. Mas nós estamos hoje, então, com uma personagem do Twitter. Se você não conhece essa figura, provavelmente você fica só vendo gif de gatinho, sei lá, notícia de futebol, receitas, alguma coisa do gênero, mas de política nacional, você não tá nada preocupado, né, Divan? Não, o pessoal, se não conhece, né, é sinal de que fica inventando perguntas para si mesmo no Curious Cat para mandar indireta para as pessoas que estão na mira. Muito bem, então, sem mais delongas, né? Nós estamos aqui com o famoso perfil Jair Me Arrependi. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. Estou ansioso para a gente conversar. A gente já estava conversando aqui em off e eu já estou arrependido de não ter gravado desde o início. Muito obrigado desde já. Eu que lhe agradeço pelo convite, eu agradeço a todo mundo do Vira Casacas, é um sonho. Então, ano passado eu estava como um mero ouvinte desse podcast, e hoje estou aqui, ó, como especialista sommelier de chorume bolsonarista. Então, acredite nos seus sonhos, mande sua fita pro The Voice, mande aquele zap pro contatinho, que tudo vai se realizar, apesar do Bolsonaro. Então, eu tô aqui... Eu tô aqui no Twitter há quase um ano. Eu acho que quando esse podcast for ao ar, vai estar um pouco na véspera do aniversário de um ano, enchendo o saco do governo, enchendo o saco do pessoal da situação e tentando dar uma animada na oposição, que fica cabisbaixa, botando os gifs da Gretchen no meio do chorume ali para dar uma subida no ânimo do pessoal. Não sei se dá certo, mas a gente vai tentando. Eu sou um grande fã daquele gif da Brie Larson. Sabe, quando dá algum problema, isso daquele só, aquele... Eu gosto também. Mas olha, é muito interessante. Outro dia eu tava vendo ali no Twitter, diz, tá quase um ano do perfil de caramba. Um ano de expor todo esse chorume que acontece, as coisas engraçadas, as coisas sérias. E, olha, é uma quantidade impressionante de situações que a gente já passou nesse um ano, né? E essa última... É um ano pra vocês. É um ano pra vocês. Pra mim foram 80. Tem uma idade especial pra quem lida diretamente com isso aí. Pois é. E agora, gente, né? A gente tá voltando, na verdade, a gente passou um monte de episódios falando de livros e de perfis e não sei o quê. E eu tô muito feliz que a gente tá voltando a uma época que o Vira Casacas era mais simples. Sabe, a gente pegava e ficava comentando as coisas que aconteceram nos últimos tempos e fazia muito tempo que a gente não fazia isso aí. Agora, essa última semana, né, Jair-me, olha só, essa última semana foi especial. Sim. Né? Não tinha como passar em branco de comentar essa última semana. Esse momento é meu. Não, vai terminar o podcast e a gente vai estar dizendo, então, Jaime. Não, mas eu gostei do Jair-me. Jeremy. Só não chama de Jair, porque Jair é o outro. Jair é o cara que tá lá do não dá. Não, esse não. Mas é verdade, é uma semana brilhante, né? Porque
atingimos um nível de maluquice que era para estar sendo atingido lá pelo meio do governo, né, ou coisa parecida. Sem dúvida, porque falando assim, da minha experiência, né? Quando eu criei esse perfil, que o foco inicial antes era só da RT, no pessoal arrependido, porque eu sabia que cada pessoa, sabe aquela história de que cada pessoa reza para um Jesus diferente em casa? Cada pessoa votou num Jair diferente lá na urna. Então eu sabia que cedo ou tarde ia acontecer esse mar de decepção, de choro, mas eu achava que só ia começar a trabalhar no final desse ano. Mas no primeiro dia, assim que ele estava eleito, já tinha gente quebrando a cara. Então, já me acostumei com essa velocidade que as coisas estão acontecendo. Só que essa debandada que está acontecendo no PSL é assustadora até para mim. Então, tá complicado mesmo. Não, porque a gente esperar que o eleitor se decepcionasse, cara, eu gostei muito dessa leitura, porque, né, teve muita gente que votou, aquele cara que votou só porque queria arma, o outro que votou porque achou que ele ia fazer não sei o quê, blá, e é claro que isso aí ia eventualmente dar problema, porque quando tu vota por causa de uma questão específica, se não fizer aquilo, ou todo o resto que não for aquilo, vai decepcionar aquela pessoa. Né? Então, assim... Construíram um mito, na verdade. Você constrói um mito, e quando você vota no mito, o mito é uma coisa que não existe. Então, não tinha um projeto, não tinha uma coisa sólida, era um monte de ideia, muitas delas desconexas, que no fim não ia dar outra coisa. Bom, eu já queria então começar fazendo uma pergunta, né? Porque estamos aqui com a pessoa que certamente é a mais indicada para respondê-la. Muita gente está falando... porque não dá para debochar dessa gente arrependida, porque justamente é hora de agregar. Tem outros que estão dizendo assim, não, porra, tem que esculachar geral essa galera aí, olha só, não sei o quê. A primeira pergunta é uma pergunta etnográfica aqui. Quem é o arrependido ou a arrependida padrão, né? Se é que existe esse padrão. Vamos lá, começar. No começo, tinha aquela coisa que eu realmente dizia, não, deixa zoar, deixa, sabe? Quem não teve vergonha de ir no domingo apertar 17 com força, não tem que ficar com vergonha agora, não. Eu realmente pensava assim. Só que com o tempo, você passa aquele rancor eleitoral, você vai abandonando aquilo, e você vai entendendo que a maioria daquelas pessoas ali estavam perdidas. E eu digo isso assim, tem muita gente que votou nele por quem ele é, de fato. Mas muita gente, por exemplo, votou nele porque não queria o PT, e isso é um direito na democracia, você tem o direito de não querer aquele lado. E achava que naquela construção de imagem que eles trabalharam, de que o cara, ele era contra a corrupção, ele esculachava com o PT desde não sei quando, aí entra o anticomunismo nisso tudo, porque todos os partidos eram comunistas, só o Jair, que é a pessoa pura da direita, que vai varrer o comunismo do Brasil. Muita gente caiu nesse conto, sabe? Num país que nunca teve, digamos assim, depois da redemocratização, um perfil tão polarizado, as pessoas achavam que o problema era a falta de polarização. Então, muita gente foi nessa toada e quebrou a cara. Então, o arrependido padrão, pra mim, é o eleitor médio, é o eleitor comum. É o cara que só queria, sei lá, comprar gasolina por R$2 e o dólar 1,50 de novo, sabe? E deu certo, né? E pra dizer... Não, e assim, o arrependido, obviamente, não é o maluco que vai com uma pistola apertar o botão da urna com a pistola, né? Então, assim, a gente tem que pensar justamente em... Olha, eu vou ser a poliana de um domingo mais ou menos de sol aqui. Vê bem, tem gente que sim, você consegue reagrupar, você consegue reagregar, porque tem gente que está perdidaço de um jeito, não no sentido ruim do termo, no sentido de, olha, precisa de ajuda, né? Agora, a gente tem que lidar ainda com esse discurso, porque em meio ano, quase um ano agora, né, já deu para ver a bagunça, já deu para ver o despreparo, já deu para ver a guerra interna, vamos falar bastante sobre isso, e não dá para ver absolutamente nenhum plano de melhoria nenhuma, mas tem, obviamente, uma galera que ainda está na toada, né? A gente vai falar de muita coisa aqui, né, mas eu já queria, desculpe queimar uma pauta, já saía me adiantando, mas... Quem acha bacana, quem acha muito legal as coisas que um Carluxo escreve, ou o ministro da Educação botando óculos, não sei o que, é o tipo de gente que, olha, nós vamos demorar muito tempo para passar por cima ou para tentar eventualmente convencer essa pessoa. Agora, tem uma galera, essa galera da gasolina aí, né? Oxalá que em breve vamos se dar conta de que não vai ficar 2,50. Amém, eu creio.
Ó, acontece uma coisa, não acontece com tanta frequência, mas de vez em quando acontece, eu acho muito legal. De vez em quando eu recebo umas mensagens assim, olha, eu votei nele e me arrependi. E dá o motivo dela. E eu acho legal por 2 motivos. A pessoa chega num perfil que é anônimo e se abre ali na mensagem direta. Ou seja, ela não enxerga o meu perfil como uma coisa hostil. Eu acho legal. E ela dá o motivo dela e você vê que não é aquela coisa, eu queria o fim do comunismo, eu queria os gays enforcados, as feministas exiladas. Não era nada disso, sabe? Vendo esse tipo de mensagem, quando vai chegando, eu fico entendendo, assim, poxa, não é todo mundo que tá nessa toada de achar o Weintraub. Não sei se falei o nome dele certo, mas eu não me preocupo em decorar o nome de quem não me interessa. Então, não é gente que vai achar um ministro lacrando legal só. É gente que queria ver trabalho, é gente que queria ver um Brasil mudando e que optou pela pior escolha possível e que agora tá se frustrando, tá se decepcionando. E que eu torço que, não sei, talvez das nossas redes, consumindo outro tipo de conteúdo, se o YouTube ajudar, porque o YouTube polariza pra caramba, consiga se desradicalizar, entendeu? Não, mas eu ainda, quando passo na frente de um posto de gasolina que tá fazendo uma promoção e tem fila de carro, eu ainda tenho vontade de botar a cabeça pra fora e dizer, aperta 17 com força. Sabe? Eu vou dizer que eu ainda sou magoado, assim, a esse ponto, sabe? Não, eu tenho minhas mágoas também, mas, assim, eu não... Pronto, eu tenho uma pessoa do meu convívio social que ela é bolsonarista, assim, de primeira ordem, sabe? O que você pensar de pior de um bolsominion, ela agrega. Ela só não é muito burra, assim. Ela tem um pouquinho de burrice, porque senão não seria bolsonarista. Mas... tudo que você pensar, ela agrega. E tipo, você vê que ela estava com uma expectativa ótima de crescimento nos negócios. E está passando por problema por caramba. Principalmente por coisa criada pelo governo agora, sabe? Aí eu fico olhando assim, eu fico só abanando a cabeça e digo, meu Deus, sabe? Eu não consigo nem zoar eu consigo. Cara, e desse negócio do Weintraub ali, assim, ó, eu fico pensando o que passa na cabeça de um cidadão, porque assim, ó, ele é o cara que eu mais odeio de todo o governo Bolsonaro. Sabe, ele é o cara que eu mais detesto, assim, de coração ele. E eu fico pensando, quando fez esse negócio ali dos oclinhos, do Abe's Out, meu Deus do céu, né? Eu fico pensando na cabeça assim, da pessoa que diz o seguinte, olha, virei ministro da educação, e daí eu posso fazer 2 coisas. Uma, tentar ser lembrado depois pelas coisas que eu fiz, por ter modificado a educação nacional, bababá. Ou eu posso fazer uma coisa ridícula que vai aparecer, sei lá, meia dúzia de retardado embaixo dizendo kkkk, mitou, sabe? E o cara escolhe a segunda coisa. E ele diz, não, eu quero ser o mitou. Esse é meu objetivo de vida. É um misto de raiva e vergonha alheia que eu acho assim, ó, meu Deus, eu não sei o que sentir. Nem pensar, nem sentir nesse caso. Esse cara... Meninos, um conselho. Você que tá ouvindo. Procure um terapeuta. Lide bem com sua andropausa. Isso é fruto de uma andropausa que você não tá lidando bem. O cabelo tá caindo, tá ficando branco. Você tá lidando com outros problemas, mudanças no seu corpo. Que você tá manifestando no Twitter. Então não faça isso. Exerça o seu cargo com o decoro devido. Seja se for na pastelaria, seja se for no escritório. Principalmente num cargo público. Tá bom? Não, e olha só, ministro da Educação, cara, já entramos então no assunto, né, que eu tinha suscitado agora há pouco. Eu quero saber a opinião de vocês e eventualmente quem está nos ouvindo, né, faça esse raciocínio mental agora e mande via ondas energéticas para nós. O que foi aquilo? Porra, o que foi aquilo? Sabe o que é pior? Eu imagino ele naquele gabinete do MEC, ensaiando em frente ao espelho, planejando detalhe por detalhe. Sabe? Aquilo ali não foi uma coisa espontânea. Ele planejou cada detalhe. Ele comprou no AliExpress. Ele sabe? Encomendou os oclinhos. Ele então encomendou os oclinhos. É triste, sabe? Olha assim, meu Deus. A gente tenta zoar. Não é nem pra zoar com o cara, é pra lidar melhor com isso. Porque senão a gente enlouquece. Olha no que o Brasil tá se tornando. Cara, mas é bem isso mesmo, né? Esse louco, ele fez aquela da sombrinha,
né? Ele pegou e fez aquele outro diálogo com o cara, mas então, fulano, quer dizer que pessoas não querem as escolas militarizadas? Agora, O chocolatinho. o chocolatinho, cara, ele passa, é verdade, ele passa o tempo todo pensando essas bosta. Ele é o maior performático, assim, do governo. Puta, cara, é verdade, é verdade, é verdade. Não, mas é que não tem, Divan, assim, ó, não tem desculpa pra isso aí, cara. Eu fico pensando nele, nas pessoas de fora do país olhando isso aí. Eu fico esperando, sei lá, o Jamie Oliver, sabe, pegar isso aí na mão e dizer: esse é o ministro da Educação do Brasil, sabe? Meu Deus do céu. Olha só, enquanto a gente tá falando aqui, saiu uma notícia de que a Tereza Cristina foi para a Alemanha. Não tem a ver com o Ministério da Educação propriamente dito, mas tinha a ver com a nossa imagem no exterior. Pela notícia, ela voltou apavorada com a imagem negativa do Brasil. Mas por que será, né? Eu não faço ideia, o Brasil tá maravilhoso, virou o paraíso dos testemunhas de Jeová. Não tem uma árvore queimando, não tem uma tartaruga, um golfinho, um tubarão melado de piche, de lama, de petróleo, sei lá que desgraça é aquilo. Não tem nada, tá tudo bem. Não tem carro sendo fuzilado com 80 tiros. Mas é que eu volto ao meu questionamento, assim, por mais que você seja uma espécie de doente, né, que é o cara que vai com a arma apertar botão, é o cara que fica dando esse tipo de discurso aí, que o mito... É o cara que publica aquelas fotos, assim, que é o mito de um lado, e aí o comunismo e a corrupção, tipo monstro do outro. É o cara que acha que é o soldado que está protegendo a criança dormindo na cama, levando facada nas costas. Essa galera, né? Tudo bem, né? É preciso ter alguma espécie de problema cognitivo, né? Mas, assim, não é só essas pessoas que elegeram esses caras, né? Então, eu fico pensando, quem é que mais ou menos normal consegue olhar o ministro da Educação fazendo essas bobajadas aí, dizendo assim, olha, que legal esse cara, sabe? É assim, ó, é uma coisa que, na boa, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça, a menos que você esteja trabalhando com uma pessoa meio problemática assim como eles. E aí a gente não pode dizer que o Brasil tem, sei lá, quantos por cento de eleitores todos na linha do problema, né? Então, cara, é uma coisa assustadora, assim, porque o ministro não tem nenhum simancol, assim, é para dizer o mínimo, né? E, sei lá, cara, é isso. A imagem que a gente passa é essa. É um bando de incompetentes, é um bando de malucos, é um cara que encomenda óculos. Isso aqui é meio sério, cara. Não, e tu vê só, né? Tu vê só. Eu acho bem interessante a gente pegar e olhar quem é que são esses ministros, pelo menos os mais proeminentes, assim, do governo Bolsonaro, sabe? Porque eu acho que dá para colocar bem... Vocês sabem que eu sou o cara que... Eu parei de dar o benefício da dúvida da pessoa ser simplesmente maluca, sabe? Porque tem gente aí que tá se fazendo de louco e não é. Eu acho, por exemplo, que o Ernesto Araújo, a Damares, eles não são malucos. Eles não estão nesse mesmo bonde do Weintraub. Sabe, eles estão fazendo umas coisas bem pensadas, tá vindo de fora essas ideias, aqueles negócios que a Damares agora tá trazendo da Hungria, que eu acho extremamente problemáticos, até porque quem não entende da onde vem, quem não percebe que isso aí tem um objetivo bem diferente do que aparenta ser, tá bem equivocado. Tem o Weintraub, que é esse cara que realmente, assim, ó, eu não consigo entender, porque tem, claro, todo o desmonte da universidade pública que esse cara tá querendo. Agora a gente teve a demissão de mais um secretário, né, dele, que era o cara responsável por fazer o meio-campo com instituições privadas, que ele quer desburocratizar as instituições, né, essa lida com as instituições privadas, ou seja, quer que abra curso de educação superior, entre aspas, a rodo pelo Brasil, esses cursos meio à distância, que cobram pouco, que vendem diploma, porque está cagando para a educação superior, mas esse cara tem problemas, e tu tem, de outro lado, um pessoal que é mais, vamos chamar de mais tradicional, eu acho, que é o caso, por exemplo, estava falando ali das tartarugas, do Salles,
né? Esse cara, ele é do novo, mas ele é bem velha política. Tu vê ele lá no... Como é que é? No Roda Viva? Poxa, ele é aquele cara liso, que não responde pergunta, que diz que vai ver, que não é bem assim, e também tem um plano muito claro por trás dele, sabe? Então, existem várias alas e vários tipos de pessoas, assim, nesse governo Bolsonaro. Isso sem falar em um segundo escalão, né, em pessoas que estão envolvidas com questão de milícia digital e esse tipo de situação. Não sei como é que vocês leem também essa situação. Então, o governo Bolsonaro, os ministérios do governo Bolsonaro, eles são, eu costumo dizer que é um circo, porque, sinceramente, não tem umas pessoas ali que, vamos botar, o pobre coitado do Tarcísio. O Tarcísio não vira alvo de polêmica, porque o Tarcísio faz o trabalho dele. O Tarcísio está entregando obra. Então, toda semana, o presidente tem que ficar postando vídeo do Tarcísio entregando obra, porque os outros estão produzindo pouco ou quase nada. Então, já virou até piada, sabe? Que o Tarcísio é o único que trabalha de verdade. Porque, enquanto isso, qual é o maior feito do Ernesto Araújo? Ser o laranja do Eduardo Bolsonaro e ter trocado a capa do passaporte. Damares, meu Deus. Damares vai no... Eu não lembro o nome do evento agora, mas ela estava no evento na semana passada, reclamando não, né? Conclamando que estava num evento com jovens de direita e que ninguém enfiou uma cruz na vagina, sabe? E, por outro lado, tem o Salles, que é uma pessoa que eu considero o mais maquiavélico do governo, porque ele segue uma agenda que é de puro desmonte da agenda ambiental do Brasil. Tudo que está acontecendo no meio ambiente brasileiro é uma agenda para deixa queimar, que depois que queimar, não vai ter como plantar de novo, pode arrendar ali para os criadores de boi, para o plantador de soja, que tá tudo bem. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. É uma pauta, é uma agenda de destruir tudo mesmo. E quanto ao pessoal da milícia digital, eu acho que a gente pode se aprofundar até mais tarde um pouquinho. É engraçado, porque era uma coisa que todo mundo já sabia, é uma coisa que todo mundo já debatia e todo mundo era tratado como louco. Nós passamos a campanha dizendo que tudo era articulado, que os ataques no início do mandato eram todos articulados pelo Planalto e as pessoas tiravam a gente como pessoas loucas, sabe? Então, que maravilha que tá tudo vindo à tona agora, sabe? Não, é verdade. Agora, essa da Damares ali foi engraçada demais, porque, cara, eu fiquei... A única situação que eu me lembre de colocar crucifixo na vagina foi no filme O Exorcista, cara. Eu não sei o que ela tava esperando. Foi... Né? E daí eu fiquei pensando, será que ela viu O Exorcista e imaginou lá que a Linda Blair era uma esquerdista que colocava crucifixo na vagina e vomitava maconha? É isso. Tem uma coisa da Damares que é o seguinte, o pessoal acusava a Damares de falar besteira pra ser usada como cortina de fumaça. Só que o que é que acontecia, na verdade? A Damares tinha uns vídeos antigos, que ela fala aquele negócio do Frozen, de que o Brasil vive uma ditadura gay, de que tinha escola passando o dever de casa que a criança tinha que beijar 2 meninos e 2 meninas. Eram vídeos antigos que o pessoal ressuscitava, não era uma coisa que ela estava dizendo naquele momento em que ela assumiu como ministra. Só que essa da cruz e do cigarro de maconha, que ela falou nesse evento conservador feito com mais de 1 bilhão do fundo partidário, foi agora, foi essa semana, sabe? Então não dá pra usar aquela desculpa, isso foi no passado, deixa isso pra lá. Ela falou isso com a intenção de causar alguma coisa, sabe? Mas o pior é que eu acho que pega, desculpa, mas eu acho que pega, né? Pra certa parcela do público pega. Pega. Diva. O que eu ia dizer é que, nesse ponto, nós estamos muito alinhados com uma agenda que, de certa forma, tem em vários países, né? Você, obviamente, nos Estados Unidos, você vai ter uma certa blindagem contra alguns tipos de absurdo nesse nível, desse tipo de palhaçada, assim, né? Que é um falando que óculos, a outra dizendo crucifixo, vagina, não sei o quê. Agora, eu tenho a impressão de que se deixassem de uma maneira com a correia solta o Donald Trump escolher uns ministérios e simplesmente aparelhar da maneira que ele bem entende, né? Eu acho que não seria muito diferente, não. Em outros países nós estamos vendo justamente, né, essas figuras que estão surgindo a partir de uma única credencial, que é a de não ser de nenhum dos partidos da polarização anterior, e em vários lugares está acontecendo esse tipo de coisa. Agora, é claro, o componente nosso aqui, ele tende ao bizarro de uma maneira quase que vanguardista, né? Essa é outra mulher que eu não consigo compreender. Claro,
em convenções como essa, né, o pessoal vai falar para o público quem é que vai pagar e quem é que vai se deslocar para ir até um lugar desse. É o cara que realmente acha assim, né? Viu, não tem nenhuma mulher com sovaco aqui peludo, e é o crucifixo, vagina. Agora, cara, é um problema muito sério, porque nós estamos além, né? O Brasil está de fato além do movimento, porque o movimento é gente supostamente da nova política, entre aspas, gente de fora de partidos, agremiações e de asa de caciques antiquados, gente que vem com um certo discurso renovado de direita. Mas o problema nós não estamos com um discurso renovado de direita. Eu tenho até uma dificuldade, às vezes, é claro que se eu fosse nomear, eu nomearia assim, mas eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de falar de governo Bolsonaro enquanto extrema-direita, cara, porque é mais do que isso, é surreal. Nós estamos na surrealidade, cara. E aí tem vários tipos, né, de surreal. Tem desde a disfarçatez do Salles, né, que é justamente isso aí, né? Ele é um típico representante de uma política velha que está tentando passar algum verniz, e às vezes nem isso, numa estratégia de, destrói tudo e vende tudo para os amigos, cara. Ponto. Né? Assim como tu tem uma Damares, que ela me parece muito crédula naquilo, nem a galera do governo necessariamente me parece tão crédula nas coisas que ela fala, ela me parece crédula. Então nós estamos com outro tipo de plano aí, com outro tipo de ideal, não sei qual é o sonho dessa mulher, né? Mas a gente consegue imaginar por algumas declarações dela. O fato é que, diante de tudo isso, a gente está vendo uma espécie de inércia no sentido de construir algo para tentar, né, reerguer. Né? O que nós estamos aí torcendo e o que está acontecendo de mais positivo no momento, me parece que é a autoimplosão de certas bases dessa galera. Porque até agora um movimento muito sólido assim para reverter, talvez seja cedo, talvez a coisa esteja se maturando, mas o que aconteceu de mais positivo até agora foi a própria briga interna, que isso aí talvez seja uma nota interessante para a gente pensar um final de ano um pouco menos melancólico do que o início. Não, cara, desse negócio só de... Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Eu me lembrei de uma história que agora até deu uma baixada, mas até pouco tempo atrás estava muito forte entre os conservadores americanos, né? Que era, eu não sei se vocês chegaram a ver, que estava acontecendo lá não vou chamar de um movimento, enfim, mas era de drag queens que iam em escolas ou bibliotecas públicas para fazer leitura para crianças. Vocês viram isso? Vi. Pois é, e daí começou a rolar, evidentemente, um movimento contra isso aí, porque é um absurdo, drag queen e criança, e vai dar uma imagem ruim para elas, e assim vai, vocês podem imaginar quais são os argumentos em relação a isso aí. E o interessante é que teve um certo debate nos conservadores americanos, de um lado o pessoal dizendo que deveria ser proibido fazer isso aí e querendo até tomar medidas judiciais, etc., contra, e de outro um pessoal dizendo nós não podemos fazer isso, a gente não pode impedir. E aí é que é interessante, a gente não pode impedir, que é um negócio que eu acho que daqui a pouco vai cair por terras brasileiras, que é permitir essas coisas, é fazer, né, olhar para o outro lado e tal, por um motivo muito simples. Esses caras, eles equiparam esse tipo de coisa com um discurso de ódio, por exemplo. E entendem que se tu proibir a drag queen de ir na biblioteca, depois eles vão proibir o supremacista branco, ou o cara que prega ódio contra gay mesmo, de fazer a mesma coisa, né? Então, assim, lá tem uma coisa parecida com o que acontece aqui, né? Como eu falei muito disso da Damares, do que ela fala, vem direto da Hungria mesmo, e... Só que vai num nível um pouquinho diferente. Eu acho que não é tão escroto como isso que ela prega. Eu não vejo ninguém mesmo lá falando de crucifixo e não sei o quê, e ensinam na escola o menino tem que pegar no pinto do outro. Essas coisas, na verdade, me parecem muito mais... Cara, muito mais psicanalítica, sabe? Porque eu não sei de onde é que a pessoa imagina um troço desses. Eu acho que deveria ser pensado nisso aí. Eu vou, antes da gente ouvir Jairme, né?
Eu queria só acrescentar um dado. Definiram, após a entrevista não, né? Após a manifestação, ou sei lá o que, do Weintraub, definiram ele, assim como boa parte do alto escalão do governo bolsonarista, de meme obsessed, né? E, cara, de fato, a gente tem que não vilanizar, não simplesmente jogar tudo na conta mas a questão nós estamos lidando com pessoas que falam, que se manifestam, que respondem a esse pessoal que, né, parece uma coisa até meio prosaica de se falar, mas se a gente construiu uma eleição inteira na base de mentiras que se espalham de forma viral, se a gente construiu uma eleição na base do tiozão do Zap Zap, se a gente construiu uma eleição na base desse tipo de discurso de quem nunca estudou nada, nunca leu nada tal, e daqui a pouco já vira especialista porque leu um fragmento aqui, outro ali, e um post ali e tudo mais. Cara, talvez a gente esteja falando de crítica de uma geração da internet, de uma geração que não se aprofunda em conhecimento nenhum, mistura isso com o caldeirão das chamadas fake news. Talvez o Brasil esteja sendo o maior exemplo e o maior laboratório de onde essa coisa toda pode nos levar, porque essas pessoas, elas falam, elas respondem, elas dialogam e elas se dirigem a essa galera. Quando uma pessoa fala que não tem gente beijando ou sendo obrigada a beijar pessoas do mesmo sexo, ou não tem gente enfiando crucifixo na vagina, essa pessoa está dialogando especificamente com a galera que se informa o dia inteiro a partir do mesmo círculo de gente no seu WhatsApp, nos seus contatos de rede social e tudo mais. Quando o ministro vai lá e de maneira bem atrasada, inclusive, coloca um óculos que, sei lá, foi moda em meme há 4 anos atrás, e quando o cara tenta fazer uma espécie de drop the mic, não sei o quê, cara, é estranho isso aí, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque os caras estão basicamente vivificando essa história de, olha, sai um pouco da internet, vamos pensar o que está acontecendo na real, vamos tentar estudar alguma coisa, vocês estão muito fissurados nisso. Cara, é o tipo de coisa que se falaria para uma criança no início da popularização da internet. Eu não acredito em tudo que você lê, não fico o dia inteiro nesse lugar. Cara, é uma geração dessa espécie de andropausa aí que está, de fato, né, vivenciando a vida, está agindo diariamente como se fosse isso. São espécies de crianças, né, que estão fissurados nessas coisas e falando a respeito disso. E então eu digo de novo, a gente está com uma experiência, inclusive, interessante para o futuro, porque o pessoal costuma falar como é que os historiadores vão explicar essa época. Cara, eu acho que aqui tem uma ponte muito interessante, né? É uma era que a gente conseguiu visualizar onde é que certas coisas, né? Onde é que desagou certas coisas. Pois é. E quando a gente fala de internet, né? A gente, voltando só para um elemento que eu acho fundamental, tanto de campanha, tanto de engajamento de direita atual do Brasil, que é uma cultura extremamente participativa, porque ninguém se engane, tá? Para quem tá do outro lado, essa palhaçada toda é muito divertida. Eles adoram essa coisa do oclinho, eles adoram quando o presidente esculhamba um jornalista, eles adoram quando o presidente pega um jornal, mente na cara dura, e muitas vezes eles sabem que é mentira. Mas eles adoram porque o presidente está enfrentando a imprensa, então eles adoram compartilhar, adoram endossar, saem replicando para todo mundo. E nesse ponto a gente meio que perde, porque nós temos uma coisa que falta lá, critério. Então a gente às vezes procura a fonte da informação, a gente não vai divulgar fake news. Eu pelo menos tenho essa política. Eu sempre defini o seguinte, a gente não precisa inventar nada para combater o governo Bolsonaro. Todo dia ele vai dar um motivo para a gente bater nele. Dito e feito, não teve um dia que faltou. Mas aí a gente fica meio que perdido, né? Porque é um fluxo de comunicação que a gente ainda não entende. A gente não entende como é que funciona essa onda do WhatsApp. Porque, por exemplo, nós sabemos atualmente que há as milícias digitais, a gente sabe que tem os mandantes dentro do Planalto, mas a gente não consegue, embora tenha estudo, embora tenha gente já fazendo esse mapeamento, a dimensão exata do alcance dessas coisas. A gente só consegue ver o estrago depois. Como, por exemplo, eu acho que em 5 anos para cá, conseguiram transformar o professor, que era o herói do Brasil, no vilão. Hoje em dia o professor é o vilão, ele quer doutrinar as crianças. Antigamente, o professor era o herói que sofria porque não ganhava o suficiente. Mas aí eu enxergo a mecânica, cara, o seguinte, tá, a gente não vai conseguir ganhar
o lado dos professores, porque a gente é assim, diferente, a gente é especial. Então a gente vai transformar o outro lado no inimigo. Eu acho que essa questão dos professores, assim, e também dá para ligar com o que o Divan falou antes, ela é bem relevante pelo seguinte, né? Tu vê que não é uma questão puramente, como é que eu posso dizer, mas não é uma questão econômica que diferencia a visão de mundo que se propaga, pelo menos, ela é simplesmente anti-iluminista. Sabe, esse pessoal, eles não gostam da questão de uma racionalidade, eles não gostam de uma questão de valores, sei lá, cara, depois de uma Revolução Francesa da vida, parece uma idealização de um tempo passado que talvez nunca tenha existido e esses caras querem voltar para lá. Né? Eu acho isso aí, por isso que surgem esses Deus Vult, né? Tu vê, o cara é de, sei lá da onde, aí no interior do Brasil, o Ernesto Araújo lá, né, cara, Deus Vult, não sei o quê. Poxa, velho, o que tu tá falando, mano? É 2019, você tá, porra... Cara, o Ernesto Araújo falou que Voltaire quis lacrar. Sim. Isso já define muita coisa. Mas tu vê, eu não acho que esse cara fala isso por ser burro. Não, de forma alguma. Eu acho que isso aí é extremamente de caso pensado. Né? Quando tu olha aquele discurso inteiro dele, que é nesse mesmo da Damares, né? Nesse CEPAC ali que teve. Quando tu lê ele inteiro, assim, ele vai ter tiradas que são pra puxar pra galera, que tu vê, né? Ele vai usar o termo lacrar, mas deixa muito claro isso aí que eu tô falando. Ele chega e diz, olha, essa galera iluminista foi onde começou a foder com o negócio. Bom mesmo era a Idade Média, onde todo mundo sabia o seu lugar, onde não acontecia esse tipo de coisa, onde tu tinha uma igreja presente e que estava no dia a dia das pessoas. Isso aí revela pra caralho, assim, como é que é o pensamento desse pessoal. E não é bobagem, não é loucura, ele é muito de caso pensado. O Ernesto, você consegue pegar um fio da meada que é o seguinte... Até pouco tempo atrás, eu vou botar assim, vou dar uma colher de chá para ele, uns 8 anos. O Ernesto defendia as políticas do PT. Ele só mudou, ele só radicalizou-se desse jeito de um tempo para cá. Então, claramente que aquilo tudo ali é uma performance, sabe? Ele tá fazendo cena, com um objetivo que é muito claro. Não, eu só ia dizer que, lembrando que Rousseau era afiliado ao PSOL a seu tempo. Tá, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho extremamente relevante porque eu nunca tive essa oportunidade na minha vida ainda. Jairme, como é que é a experiência de tu ser retuitado por Alexandre Frota? Ai, meu Deus, assim, né? Me definindo brevemente, eu sou uma pessoa que gosta de botar pilha, tá, gente? Então, quando eu vi que o Alexandre Frota começou a me seguir, eu dei uma gargalhada. E o ruim é que eu não posso contar pra ninguém, né? Então eu dou a gargalhada sozinha, não posso sair espalhando pra todo mundo. Alexandre Frota me seguiu! Socorro! Então deu uma gargalhada e eu achava que ele ia ficar ali quieto na dele. Quando eu penso que ele tá me retweetando, ele tá me mencionando, sabe? Então assim, eu me sinto... Eu só lamento pelo pessoal que fica falando assim, olha, você tá dando palco pro Alexandre Frota, o Alexandre Frota fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, achando que eu sou a Dory do Procurando Nemo, achando que eu esqueci de tudo, sabe? Não, minha gente, olha, tá tudo bem, eu sei o que ele falou, eu sei o que ele disse, só que, gente, eu vou fazer o quê? Eu não vou bloquear o cara, sabe? Cara, não, essa aí é muito interessante, isso é muito legal, porque o Frota, ele tá aí e ele é um gênio da questão do causar, gente. Por favor, porque assim, ó, né, quando ele tava lá, né, ainda bolsonarista e tal, ele pega e tira aquela foto lá dizendo que vai começar a fazer faculdade de sociologia e todo mundo cai em cima do cara e não sei o que, não sei o que. Daí ele pega, muda, vaza áudio, né? Que ele deve ter mais, inclusive, eu acho que o Vaza Frota aí é o negócio... Ó, só pra contextualizar, porque você falou isso agora, o Alexandre Frota tá ameaçando vazar áudio do Eduardo Bolsonaro. Ai. Nesse momento, no Twitter. Ai. Nesse momento.
E ele tá aí pra causar e ele consegue, cara. Ah, meu Deus do céu, não dá pra dar palco pro Frota, não sei o que. Cara, o Frota, ele cria o próprio palco e outra. Gente, quem caiu nesse louco? Quem votou no cara? Não é porque tu pegou e deu uma retweetada em alguma coisa que ele fez ou curtiu, sabe? Não é esse aí o motivo. Ninguém tá criando a figura do Frota. Tá, e aí como é que a gente analisa o fenômeno? Porque a gente fez um programa há um bom tempo já, perguntando se era possível, de maneira tranquila, dar visibilidade, dar retweet, comentário, endossando certas figuras que até há pouco tempo eram figuras abjetas, né? O exemplo que sempre vem na mente é o Reinaldo Azevedo, né, que de uma hora para outra se transforma num dos grandes inimigos, né, do governo bolsonarista, a Raquel Sherazade, que sentiu o próprio veneno em certos aspectos, né, e aí também se voltou contra, e uma série de outras pessoas. Só que aí começa a chegar num limite meio complicado, né? O que fazer, por exemplo, agora em relação a Alexandre Frota sensato em termos e Joyce Hasselman aliada naquelas? Cara, assim, não, só pra contextualizar, não tem Alexandre Frota sensato. É impossível. Só que agora ele tá apontando o canhão pro lado de lá. Então, assim, eu particularmente acho importante que você veja o que uma pessoa que participou da campanha internamente, que sabe de muito do que foi feito, de como funcionou, tem a dizer. Porque a melhor fonte para qualquer coisa é quem já foi de dentro. E o Alexandre Frota, ele não tem filtro. Esse é o maior defeito dele. A maior qualidade, ao mesmo tempo, ele não tem filtro. Ele solta um áudio do Bolsonaro falando mal do Osmar Terra no Twitter, como se fosse nada. Isso nos Estados Unidos daria uma confusão, porque seria coisa de assunto de segurança nacional, não sei o quê. Aqui no Brasil, ele solta como se fosse besteira, como se fosse um meme. Então, eu acho assim, particularmente, não é porque a gente está acompanhando essa guinada do Alexandre Frota que a gente está esquecendo do que foi feito, do que foi dito, do que ele foi acusado, do que ele foi, inclusive, condenado. Mas eu acho que não dá pra gente simplesmente ignorar o que ele tá fazendo, sabe? Não dá pra silenciar ele, pelo amor de Deus. Né? Até Silenciar ele. Até porque de bolsonarismo ele tem local de falar, né? Ótima expressão. E a nossa amiga Joyce, porra. Porque, tudo bem, falar sensato dessa galera é obviamente uma ironia, né? Sensatez eu acho que é o quesito que não passou na fila lá, ignoraram, né? Tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa ultimamente, as pessoas estão muito pouco tolerantes para humor. Então as pessoas não catam no ar que quando uma pessoa tuita assim, Frota sensato, a pessoa tá claramente debochando. Você tá fazendo uma piada, não é que a pessoa esteja normatizando, sabe? É porque é uma situação tão absurda que ou você lida debochando, você lida tirando sarro, você vai enlouquecer. Você vai ser nomeado ministro como do Bolsonaro. Eu prefiro debochar. Tá, mas peraí. Não, olha só, vamos lá. Qual foi o grande momento do Alexandre Frota nos últimos tempos? Eu vou dizer o meu preferido, tá? Foi aquela convocação de Pablo Vittar, vocês têm que estar junto com a gente na luta, não sei. Você vai trabalhar melhor do que a Damares. E o que não é mentira. O Pablo Vittar é um dos grandes nomes brasileiros do mundo. Atualmente, não é mentira. Ah, eu não sei, eu gostei do Vaza Frota mesmo, e agora ele tá, né, vamos ver então se sai mais áudio do Eduardo, e a questão de que tanto ele quanto a Joyce estão falando mesmo que vão jogar merda no ventilador quanto esse negócio das milícias digitais, né? Porque eu não sei se ela ficou putaça, a Joyce, agora, porque agora, né, a gente tem que... Bom, vamos entrar no seguinte. A gente falou de pessoas, né, de eleitores bolsominions arrependidos. E agora a gente tem os políticos bolsonaristas arrependidos, né, que estão... Esses todos se danem, no que depender de mim vão se danar todos. Com certeza absoluta, né, a gente tá torcendo pra briga. Né? Não tem dúvida disso aí. Mas essa última semana tá especial nesse negócio. Por quê? Tem a Joyce, os caras sobem aquela hashtag, como é que é? Deixe de seguir a Peppa? É isso? Pare de seguir a Peppa. Para de seguir a Peppa. E ela começa a perder seguidores que nem louco. Me parece evidente que isso aí é questão de botzinho, né? Então aqui, ó, já dá pra
viver desse negócio, e pelo jeito ela ficou putaça com o troço, tanto que ela tá ameaçando jogar merda no ventilador quanto a isso aí. A relação da Joyce começa pelo seguinte. A Joyce, desde o período de campanha, a Joyce dava umas assim, ela se lançou como candidata ao Senado, na frente do partido. Aí, lógico que não acataram a candidatura dela. Ela foi, inclusive, ela correu o risco de ser expulsa do partido por conta disso, se eu não me engano. Logo depois, lembra que ela fazia umas lives no YouTube, segurando umas taças de vinho desse tamanho? Ela dizia que ela era a única candidata a deputada federal que era apoiada pelo Bolsonaro. A única no Brasil. Lógico que isso no PSL causava um furdunço. Então a Joyce sempre foi meio que problema. Só que aí a Joyce se apresentava, se projetava como a aliada de primeira hora do Bolsonaro. A Joyce sacrificou o último fiapo de reputação que ela tinha com a história do Veja 600 milhões. Para quem não sabe, ela inventou que uma revista recebeu 600 milhões de reais para produzir uma reportagem de capa que qualquer pessoa faria de graça sobre um processo envolvendo o Bolsonaro e a ex-esposa dele. Isso para dar uma vacinada na campanha, para vacinar a galera. E parece que surtiu efeito. Só que aí a história não se sustentou. Então, no primeiro momento, ela disse que a transação foi feita com 600 milhões, nota sobre nota. O pessoal começou a questionar que 600 milhões era muito dinheiro para ser transportado. Ela depois disse que foi metade dinheiro, metade Bitcoin. Aí a última, que foi maravilhosa lá no programa do Pânico, o Joel Pinheiro confrontou ela sobre isso. E ela disse, não, eu não menti sobre isso não. E ele, você mentiu sobre uma revista que tinha recebido não sei quanto dinheiro, 600 milhões. Ela, não, foi 660 em Bitcoin. Sabe quando você mente e aí para cobrir a mentira vai aumentando? Foi acontecendo isso com ela. Cara, que figura mais bizarra essa aí. Ela é bizarrésima. E interessantíssima também é a relação dela com a Carla Zambelli, né? Nossa. Aí só pra completar uma coisa da Joyce, aí o que é o problema atualmente? A Joyce, ela pode ter a bomba de Hiroshima e Nagasaki no guarda-roupa dela, no celular dela, em qualquer lugar. Vindo da Joyce, é pra se conferir 10, 20 vezes, porque eu não vou acreditar, simplesmente. Uma pessoa que teve capacidade de dizer que uma revista recebeu 600 milhões pra publicar uma reportagem, ela mente sobre qualquer coisa. Sabe? Cara, é muito... Eu só queria saber o seguinte, será que vai ter a ressignificação da Joyce plagiadora? Porque agora que talvez interesse para essa galera, os caras vão dizer assim, essa mulher é uma mentirosa e tal. E, cara... Vai. Quem chamava ela de Peppa era o pessoal de esquerda. Acho muito errado, inclusive. Que feio, esquerda. Mas aí o pessoal de direita já pegou o Peppa pra eles e eu, se fosse a Joyce, mudaria a foto do meu perfil pra Peppa, botaria a capa lá da Peppa com o pai dela, os amigos dela, deixava tudo certo, porque aí eles iam ter que pensar em outra coisa pra tentar atingi-la. Gente, mas Jair, essa última semana, a gente tá falando já da Joyce ali, mas tem como dar um sumário do que foi essa última semana envolvendo Joyce, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, delegado Valdir, né, vagabundo. Eu vou tentar. Né, vagabundo. Eu vou tentar. O que aconteceu? Dali, assim, a pessoa sumiu do Brasil, não sabe o que tá acontecendo e agora tá ouvindo Vira-Casacas e diz, o que é isso que tá acontecendo? Vamos lá. O que é o PSL? O PSL é um Airbnb da política, é um partido de aluguel. O Bolsonaro e o clã dele sempre estiveram no PSL de passagem. Desde janeiro, a gente já tem notícia de que eles estavam querendo fundar um partido novo, que o pessoal descrevia como se fosse um PSL do B, uma coisa mais extrema do que já é. Imagine só a loucura, sabe? Então, lógico, na época eles negaram, não, de jeito nenhum, PSL todo mundo unido, não sei o quê. Mas esse plano sempre existiu. Então, o que aconteceu? Na última semana, um rapaz pernambucano chegou pro presidente, filmou ele naquela coisa que ele faz pra claque dele, sabe, tirar selfie, dar beijinho, parece uma blogueirinha. Ele foi e gravou um vídeo, que ele parece que vai se candidatar à prefeitura da cidade dele. Bivar e Bolsonaro por um novo Brasil. O Bolsonaro disse, olha, não grave isso não, apaga, porque o Bivar tá queimado pra caramba. Foi no ouvido do cara e cochichou, esquece o PSL. Isso foi o riscar de fósforo para uma crise que eu acho que não tem precedente no Brasil, quiçá no mundo. Foi o presidente do partido, Luciano Bivar, que foi quem alugou a casa para ele, dizendo que a relação estava acabada, que ele que saísse do partido. E isso tem um objetivo muito claro. O Bolsonaro quer tomar, na falta de um partido novo só para ele, porque eu acho que eles se tocaram que o fundo eleitoral, o fundo partidário vão ficar com o PSL do Bivar,
eles querem tomar o partido para si. E qual a forma de tomar isso? Dando um golpe interno. Então aconteceu muita coisa. Teve ameaçinha do tipo... Eles estão construindo dossiês sobre um contra o outro, sabe? O Bolsonaro está construindo dossiê contra o Bivar e o Bivar está montando dossiê contra o Bolsonaro. Inclusive, saiu na Veja que o que tem sobre o Bivar é impublicável. Então daí você já imagina o que é que tem por aí, né? Pera, assim, ó, um pouquinho antes disso, né, na retrospectiva para alimentá-la também, a gente tem que falar desse personagem que é o Major Olímpio, né? Porque assim, cara, sim. Esse talvez, assim, ó, em que pese olha lá, né? Feito, ó. Agora só falta o Felipe falar Zizek. Né? Vai separando algum momento aí. Mas olha só, a gente pode pensar que o riscado fósforo foi sim essa coisa. Mas assim, o Major Olímpio tá largando um alquinho, né, nesse lugar há muito tempo, né? O PSL, na verdade, ninguém se gosta. A verdade é essa, ninguém se gostava antes, não é agora que é se gostar. Já teve briga no período de transição do Eduardo com a Joyce, já teve briga do Olímpio com a Joyce com o Eduardo. Então, assim, imagine um tanto de gente que se detesta. Eu não estou dizendo que nos outros partidos todo mundo se gosta, se ama, não. Muito pelo contrário. Só que nos outros partidos há um mínimo de união através do projeto que cimenta as pessoas ali, ó. Vamos ficar aqui porque nosso projeto é esse. No PSL não tem isso. No PSL era só a onda Bolsonaro, show esquerda, vamos mudar vocês pra ponta da praia, porque não sei o quê. E acaba rolando isso. Então, Major Olímpio já brigou com o Eduardo Bolsonaro por conta da liderança do PSL em São Paulo e brigou com o Flávio por conta da CPI Lava Toga. Porque, eu vou deixar você interpretar isso aí em casa, o Flávio Bolsonaro passou a ser contra a CPI Lava Toga, inclusive ligando para senadores como se ele fosse o pai, o dono, dizendo, vocês parem, pode falar palavrão, né, gente? Porque isso é uma aspa dele direta. Vocês estão querendo me fuder com a CPI da Lava Toga. Deve. Foi aí que começou também uma das grandes rusgas do PSL, porque é uma pauta bolsonarista de primeira ordem. Não, tem que investigar o STF, fora o advogado do PT, que é o Dias Toffoli, fora o Gilmar Mendes. E o Flávio Bolsonaro estava recuando disso, e o Bolsonaro, ao que tudo indica, estava recuando junto e tudo bem. Só que só pegava pro Flávio. Aliás, urge, por favor, gente, se eu puder pedir alguma coisa ali para essa galera do Bolsonaro e tal, se você tá nos ouvindo, você sobe hashtag do Bolsonaro, vamos mudar o nome dessa CPI, gente. Lava Toga é muito ruim, cara, sabe? Isso aí me lembra, sei lá, um lava-tanga, um troço assim, não façam isso aí, cara. Eu acho muito feio também, acho muito feio. Vamos Inclusive, pensar. Quem ventila mais esse nome é o pessoal do antagonista. Toda vez que aparece no feed eu faço, vocês já foram mais criativos. Não muito, né? Mas já foi melhor. E no meio dessa confusão, né, a gente ainda tem esse pequenino detalhe que é justamente o seguinte, né? A briga não é só partidária, a briga é por uma espécie de hegemonia na narrativa e na comunicação oficial. Porque quem antigamente via toda essa galera unida, do tipo assim, nossa, tem desde bots passando por contas de Twitter que são pagas, passando por jornalistas que são financiados, que moram em mansões, né, meio esquisitas, né? Até mesmo grandes tubarões, né? Tu pega aí, por mais que não seja como uma grande emissora de televisão ou coisa parecida, um antagonista já né? Ele tem por trás de si uma máquina ali que envolve pessoas de renome no meio. Né? Uhum. Polêmicas à parte, né? Então, vê bem, agora o fratricídio está generalizado, cara, porque tem brigas entre as contas reacionárias de Twitter, tem briga de colunista de Veja contra não sei quem, antagonista já virou isentão, não sei quem já virou comunista, e, cara, é uma coisa muito interessante, é um ecossistema que, basicamente, ele independe de outros fatos e de movimentos de uma oposição, cara, ele é uma coisa, assim, ele funciona até, quiçá ele independe do governo Bolsonaro, cara, é um negócio que eu fico, é uma bolha misturada com uma realidade paralela, assim, muito interessante, cara, triste, mas muito interessante. Na verdade, é meio que um projeto também, né, eles querem depurar a direita, então, para eles, quem é de direita é quem é Bolsonaro até a morte. Não existe direita sem o Bolsonaro. Então, qualquer pessoa que faça uma crítica mínima ao governo já é tomada como traidora,
Sabe, a Janaína Pascoal começou a ser criticada por besteira. Muita gente também começou a ser criticada. Pronto, o Eduardo Bolsonaro começou a ser indicado como embaixapeiro para assumir a embaixada de Washington. Qualquer pessoa que criticasse isso, não com tanta força como nas outras pautas, mas era tomada como isentona, porque não entendia que tinha que ser uma pessoa de confiança do pai, porque não sei o quê. Tudo lorota, tudo mentira. E a coisa que toma mais, voltando só pra treta do PSL rapidinho, é que tem a história do Laranjal. O Bolsonaro fala, o Bivar tá queimado pra caramba. Só que o Bivar, ele é a pessoa envolvida no Laranjal de Pernambuco. O Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Turismo, que está envolvido, inclusive ameaçou coleguinha de partido de morte, de acordo com ela, permanece ministro. Para o Bolsonaro parece que ele não tem nada, inclusive ele fez uma live e definiu essa investigação do Laranjal como um exagero. Então você tira daí, por que o Bivar está queimado pra caramba e o Marcelo Álvaro Antônio não está, ao ponto da investigação ter indiciado ele e ele não ter sido demitido até agora? É a busca pelo comando do partido, somente. Eu acho muito engraçado tudo isso que acontece, porque assim, cara, eu não sei, me soa tudo como um grande movimento para o pessoal querer despontar mais do que o outro, sabe? É como se tivesse um bando de youtuber, assim, e os caras estão... Vocês estão... Eu tô assistindo, gente, olha aqui, ó, momento de confissão profunda agora. Eu tô assistindo De Férias com o ex-celebs. Nossa! Meu Deus do céu, meu Deus. E consegue ser pior do que os normais exatamente porque um quer aparecer mais do que o outro, sabe? E eu acho muito engraçado se chamar de celebs porque eu não conheço ninguém de lá, sabe? Eu não sabia, não sei quem são as pessoas. Inclusive tem uns... É que aconteceu o fenômeno, né, em que pese, de novo, tu acha que não vai acontecer contigo, mas tu tá ficando velho, cara. Pode ser, claro que sim. Mas isso já faz muito tempo que eu sei. Mas assim, ó, então aparece ali as celebs, que são celebs de YouTube e Instagram. E daí, cara, me parece um troço desse, sabe? Esses caras estão disputando, tipo, é a Joyce querendo ser mais Bolsonaro do que o fulano, do que o Eduardo, do que o delegado, do que o major, né? Cara, é assim, ó. E no fundo, a única pessoa mesmo que por enquanto, né, porque a gente teve, e aqui eu quero que o Jair me chegue aqui, é a questão do delegado Valdir chegou a ameaçar o Bolsonaro, que agora aí sim é que ficou grave o negócio, porque até então ele parecia essa figura intocável, né, de tu ser, eles estão brigando entre eles, mas parecia para quem quer ser o mais bolsonarista. E agora chegou o cara chamando de vagabundo e dizendo, se eu soltar aquele áudio, eu vou implodir. Esse áudio, meus amigos, esse áudio. Pois é, o que aconteceu no dia 17 de outubro, e eu acho maravilhoso dizer isso, porque foi no dia 17. Pra quem faz numerologia, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Eu não faço, mas eu entendo quem faz. Mas aí é que tá, no dia 17 de outubro, vaza um áudio do delegado Valdir. Na verdade, era uma reunião com vários outros membros do partido, putos da vida com o presidente, porque o presidente anteriormente já havia vazado um áudio do presidente ligando para um deputado, querendo articular a retirada do Valdir para emplacar o Eduardo Bolsonaro no lugar. No áudio, o presidente não fala o nome do Eduardo, mas era o Eduardo. Só que o que é que aconteceu? Vazou esse segundo áudio, que era numa reunião, assim, que eles estavam fechadas, sabe? E o delegado Valdir fala o seguinte: eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele, não tem conversa, acabou o cara, eu era a pessoa mais fiel a esse vagabundo, eu andei 200 e cacetada de quilômetros debaixo do sol gritando o nome dele, e esse vagabundo não reconhece. Enfim, foi esse o áudio que vazou. Nesse mesmo áudio, a Daiane Pimentel, que é do PSL da Bahia, ela explica o seguinte, que ela não foi se encontrar com o presidente porque o presidente intimava as pessoas a assinar a lista em prol do Eduardo, dizendo o seguinte: assine ou você é meu inimigo. E ela, como uma pessoa que tem medo no coração, diz, não fui, porque se eu fosse, ele ia dizer isso e eu ia na frente dele assinar. Vocês que me perdoem. Por isso que eu não fui. Tem também o Felipe Francischini dizendo que toda essa movimentação daí é porque eles estão negociando a fusão do PSL com democratas, porque eles querem levar o fundo eleitoral deles, o fundo partidário, para o Democratas, e aí deixar todo mundo que está no PSL liso. E foi isso. O dia 17 foi divertidíssimo por conta desses áudios. A gente não imaginava. E a cereja do bolo é o seguinte: o áudio foi gravado por aquele cara que eu acho que é Daniel Silveira o nome dele.
Enfim, um dos deputados que quebrou a placa da Marielle, é esse nome dele mesmo. Ele foi na reunião disfarçado de aliado, gravou e soltou a gravação pro pessoal. Foi maravilhoso o dia 17. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Aliás, esse cara, assim, a nota triste que seria... Não vamos encaminhar o debate para esse lado, né? Tá divertido, tá leve, tá gostoso, apesar de estar doendo. Mas a nota triste é o seguinte, cara. O grande trunfo midiático e de imagem de uma pessoa é que ela vai para cima de um trio elétrico debochar do assassinato de outra, cara. Eu falava com um amigo isso essa semana. Como é que um cara desse chega a ser deputado e o que tem por trás? Porque a gente sabe, né, da onde vem algumas pessoas, qual é o curral eleitoral delas, o que elas fazem para aparecer. A gente sabe tudo isso. Agora, o que um cara desses aí faz para ser alçado à categoria de celebridade / pessoa votável? Ele basicamente é famoso por pegar uma homenagem a uma pessoa que foi cruelmente assassinada e debochar, sabe? É um troço assim, ó. Esse é o padrão que faz com que a gente volte a lembrar que a coisa ainda é muito feia, muito cruel, é a coisa dantesca. Porque a gente riu tanto e tem rido aqui, principalmente na nossa conversa, mas existem esse tipo de nota, né? Esse tipo de predicado, ele faz com que a gente se lembre que o troço ainda é muito grotesco, né? O cara ele exibe no gabinete dele a placa quebrada, aquela do tipo assim, mataram mesmo aquela mulher, sabe? Isso é um negócio assim, ó, isso dá uma ânsia de vômito, cara. Polarizações à parte, eu entendo, eu não quero bancar a irmã Dulce aqui, bancando de santinho. Particularmente, eu não consigo entender o ódio que a Marielle, a imagem dela, uma mulher que foi assassinada simplesmente por fazer o seu trabalho, consegue despertar nessa gente. Eu não consigo entender. Eu já tentei, eu já fui pesquisar se ela tinha muito confronto. E nada, era o primeiro mandato dela. Não faz o menor sentido pra mim. E olha que eu convivo nesses grupos bolsonaristas há muito tempo. É simplesmente pegar um alvo, e ainda de uma forma mais covarde ainda, porque é um alvo que não tá vivo. Você pega um alvo, pinta ele como inimigo e centraliza os seus ataques nele. Como é que ele vai revidar se ele tá morto? Sabe? Então, quando a pessoa faz isso, quando a pessoa ela sobe num lugar para tirar uma placa que foi posta ali para marcar o território, para mostrar que a presença dela tá ali, e quebra e vem com aquela desculpinha, a gente tirou porque tava contra as normas da cidade, não sei o quê. Tomar no cu. Falei o primeiro palavrão fora de uma aspa aqui agora. Me perdoem. Ale, não, fez muito bem. Assim, né, gente, mas é que, bom, a gente talvez tenha dedos por entender, mas assim, ó, é bem claro, cara. Essa gente aí tem esse ódio da Marielle porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela era de esquerda. Esse é o grande negócio. Basicamente isso. Então, assim, ó, podem arrumar a desculpa que quiserem do que ela representaria, de não sei o quê, mas é que é o comunismo, mas é que é o feminismo, mas é que não sei o quê. Não é, essas pessoas odeiam, né, juntou as coisas que mais odeiam, né, as coisas que mais repudiam, assim. Então, esse cara é o resumo da escrotidão que existe. Esse cara é o... Como diria o Gigi, que não sei o que diria, sabe? E quebra de placa à parte, você quebra na placa à parte, vamos deixar isso de lado. Quem é que vai confiar num colega parlamentar que se presta a gravar uma reunião particular entre colegas para articulação, para vazar? Quem? Ninguém vai mais. Esse cara vai chegar nos cantos e todo mundo vai calar a boca a partir de hoje. Porque ele vai ser aquela persona não grata para todo mundo. Isso mostra muito do caráter da pessoa também, né? Que a pessoa faz um negócio desse, porque vamos ser filho da puta, mas não assuma, não fique na sua. É muito feio você chegar em público e dizer, eu que gravei os meus colegas confiaram em mim, gravei e expus, sabe? O cara não vai conseguir articular mais nada na vida dele. Gente, assim, ó, há muito tempo atrás, eu e o Divan, a gente já falou sobre isso aqui, acho que foi na época do áudio do Joesley, com o Temer lá. Galera do PSL, assim, ó, se vocês vão fazer essas merdas de falar dos outros pelas costas, não sei o que, né? Gente, reunião em sauna. E acusar. Tá? É todo mundo pelado, tomando vapor, e daí conversem à vontade. Não dá mais pra ficar fazendo essas... Sabe? Ó,
Aí vai ser o grande, isso aí vai ser o grande combate ideológico interno da vida, né? Porque vai ser o vapor wave contra pessoas nuas se olhando. A direita e o gaysismo. Eu quero que vocês imaginem o delegado Valdir numa sauna pelado falando aquela mesma frase. Eu dispenso, sabe? Muito obrigada. Não quero. Mas assim, ó, fica a dica, gente. Vocês têm que aprender com máfia russa, assim. Vocês estão muito mirim, pelo amor de Deus. Tá deixando que qualquer um grave o troço. Agora, a outra coisa que foi engraçada de todo esse lance, voltando ali para essas gravações e tal, foi que daí rola o negócio do Valdir ali, dizer, não, vou implodir, tô cagando, agora vai, não sei o quê. Daí depois vai dar uma entrevista, e daí como é que foi que ele falou? Ele disse, não, aqui é que nem casamento, a mulher apanha, mas depois volta. Mulher traída. Mulher traída. E depois volta. Isso. Bom, né, porra, puta que... Meu Deus. É bem empregado tudo que tá acontecendo com você, tá, delegado Valdir? Eu acho é pouco, porque você falar uma coisa dessa em público achando que tá tudo bem, não tá, então bem feito. Porque a pessoa primeiro apanha na cara, do jeito que apanha. Ainda tenta sair de bonzinho com uma fala dessa, sem ter noção do que tá falando. É aquilo que eu tô dizendo, a gente tá pagando salários altíssimos pra uma galera que não tem o mínimo de noção de civilidade. As pessoas confundem ser autêntico com ser um brucutu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tem personalidade forte, você é só um brucutu. Você é só um filho da puta, é isso. Ninguém gosta de você. Como o podcast não é meu, eu não quero falar muito palavrão, mas ele tá falando aí, eu volto com o relator. Não, mas meu Deus. Mas, meu Deus, aqui é obrigatório. Tinha uma época que a gente começava... Não, mas só um pouquinho. O podcast é seu. O podcast é seu, é meu, é nosso. É quase que um programa de final de ano da Globo. Inclusive, tinha uma época no início que a gente dizia para os entrevistados que era obrigatório falar pelo menos um palavrão. Então aí, voltando ao Valdir, teve outra coisa. Ele falou isso e depois ele falou que o Bolsonaro tentou comprar os votos para o Eduardo assumir a liderança do partido com cargo e com cota parlamentar, que a gente até chamou de Bolsolão. Isso, aqui que a gente tinha que chegar, né? Porque daí ele volta atrás e diz, não, na verdade tem merda assim, não sei o quê, e daí rola esse troço do Bolsolão, que eu acho, inclusive, que chegou a subir hashtag e coisa, mas... Fui eu que subi, desculpa, gente. Imagina, capaz, nunca fez isso antes, né? Mas vamos para esse Bolsolão ali, então. Desmiúça um pouquinho mais esse troço pra gente. Ele estava oferecendo cargo se o Eduardo virasse o líder do partido, é isso? Ele fala que, na verdade, a gravação que ele tinha bombástica, ele depois desconversou. Disse, não, a gravação bombástica que eu tinha era a que eu já soltei, que era aquela lá do Bolsonaro falando, que estava articulando a primeira que vazou. Só que eu desconfio muito que não é aquilo. Eu desconfio que não é. Porque todo mundo no PSL, no meio dessa guerra, começa a dizer, eu tenho coisa para dizer, se me apertar eu solto. Então tem muita coisa obscura dentro desse partido, sabe? E como o Valdir foi... No fim das contas teve a guerra das listas, né? Que o PSL tem 52 deputados, numa lista tinha X, na outra lista tinha Y, no fim a conta não batia, no fim o Rodrigo Maia considerou a primeira lista, então o Valdir permanece líder do PSL. Cara... Então por isso que a situação, aspas, pacificou-se. Cara, eu sei que é difícil da gente fazer esse paralelo porque nunca vai funcionar, mas tu imagina se fosse o Lula que tivesse um filho deputado e tivesse forçando para que o cara fosse líder do partido e embaixador e não sei o quê, e vaza um áudio desses, meu Deus do céu, o país estava pegando fogo essas horas. Nossa, imagina se fosse o Lula que, sei lá, falasse assim, que para não poluir o ambiente é só você fazer cocô dia sim, dia não. Imagine se fosse o Lula. Bom, isso aí não dá nem para comentar, né, cara? O teor da quantidade de coisas que imagina se fosse Lula, filho do Lula e coisa parecida, já é uma piada de baixo impacto, tamanho o impacto. É difícil, mas, cara, as coisas que eu fico pensando assim sempre. Porque tu vê, pra quem é eleito, né, nesse discurso anticorrupção, não sei o que é corrupção na cabeça dessas pessoas se tu fazer todo um movimento desses? E vamos supor que seja verdade que o cara, inclusive, tá oferecendo cargo
em troca de apoio para isso aí acontecer. Se isso aí não é, o que pode ser? Pois é, mistérios. Na verdade, o que é que acontece? A palavra corrupção, isso é uma visão minha, ela foi super exposta há muito tempo e foi associada só a um lado do jogo. Tanto que o Partido Progressista tem muito mais BO na Lava Jato do que o PT e não é sequer citado. O partido, inclusive, que já abrigou o nosso presidente da República. Então, as pessoas meio que perdem o fôlego. As pessoas naturalizam atos como, por exemplo, um cheque misterioso de 24 mil reais que cai na conta da primeira-dama. O presidente explica que é um empréstimo, fica por isso mesmo. Depois você descobre que o cara movimentou 7 milhões em 3 anos e depois pediu 24 mil reais emprestado. Como? Não, e outra, né? Esse troço dele falar o Bivar tá queimado e logo depois sair a ação da PF, cara, se ele não recebeu notícia, né, a informação privilegiada da Polícia Federal... Veja bem, o que é que saiu? O Moro passou informações pro Bolsonaro sobre a investigação do Laranjal do PSL. Isso é fato. O Moro se recusou a dizer quais foram as informações que ele passou. Há 2 meses, as pessoas estavam tentando acionar a polícia para fazer essa busca e apreensão nas coisas do Bivar. O timing foi perfeito. Então vocês me desculpem, sabe? Não tem como pensar em outra coisa. Aliás, falando nessa persona aí, né? Será que acaba, o Serginho, será que acaba e quando acaba o gás dessa figura? Porque estamos gravando aqui numa domingueira, né? Notícias correm de que, acho que ontem, né, tivemos palestra do Dallagnol em Porto Alegre e não foi muito bem recebido, né, pela audiência. Foi vaiado. Foi vaiado a ponto de, não dá mais para falar nada. Então, assim, esse cara que também nunca foi um grande expoente, assim, né, digamos. Eu sempre me lembro com uma certa pena daquela tentativa dele de ser aplaudido, né? Ele tentou cavar o pênalti do aplauso, ele levanta a mão no Jô Soares e diz assim, quem é que é contra a corrupção? Aí o pessoal fica olhando como que diz assim, quem é esse louco aí, cara? Que papo é esse? Então, assim, a trajetória do cara nunca foi exatamente brilhante, né? Mas ele, tinha uma certa evidência e ele já caiu em desgraça, ele já é uma espécie de figura que ninguém está muito afim de convidar para festinha, né? E a questão do Sérgio, porque essa história aí do cara da PF meter busca em Bivar 24 horas depois do rolo, é óbvio que não é o ministro da Justiça que vai lá fazer a busca, mas a gente sabe muito bem, né, e estávamos falando agora, que é óbvio que esse cara está lá dentro, ele é o chefe maior da Polícia Federal, institucionalmente falando, ele sabe repassar, ele faz o meio de campo e tudo mais, e outra coisa, não ia acontecer uma medida como essa sem ele estar muito bem ciente e sem ele dar um ok de cima para baixo. Então, paulatinamente, né, a gente vai vendo esse cara se transformar numa espécie de capacho, e é uma coisa que desagrada a fanbase dele, né? Porque ele é o Superman, ele é o cara independente, ele é o cara que prendeu o Lula, sei lá, né? E daqui a pouco, eu não sei se não é pior para a própria imagem dele, essa imagem de uma espécie de auxiliar do Bolsonaro, porque em certa medida ele está lá para isso, as pessoas gostam muito que ele esteja lá para isso, mas daqui a pouco, né, os caras vão começar, porque assim, a mentalidade dessa galera é tão louca, que ele periga ser um baita de um aliado para o homem, mas para a questão imagética alguém possa dizer assim, pô, mas esse cara é um pau mandado, não sei o quê. Cara, eu não sei de onde é que pode vir a próxima crítica ou a próxima bomba, mas ela vem de coisas idiotas como essas, né? Os caras começam a achar que o cara não é tão machão, ou ele não é tão firme ou tão independente quanto achavam, daqui a pouco, de uma maneira um tanto quanto esquisita, a popularidade dele cai, não sei, estou especulando. Eu não, assim, sobre o Deltan, eu acho triste. Mentira, acho nada. Mas é uma pessoa que ele era midiático. Quando o Intercept vazou todas aquelas mensagens, você via que ele fazia um planejamento de comunicação de dar inveja nas maiores agências de publicidade do Brasil. Ele articulava com artista, divulgava filme, fazia a coordenação da agenda para a operação não ofuscar a outra, tá entendendo? Ele vivia pelo aplauso, já dizia Lady Gaga. Ele queria ser aplaudido o tempo inteiro. E agora ele leva essas cacetadas com esses vazamentos e ele fica nessa, não tem legalidade, não, tá tudo bem. E gera um debate amplo, né? Porque tem uns vazamentos ali que a galera ainda consegue passar um pano e tem outros ali que são indiscutíveis.
E ele só resta dizer assim agora nas entrevistas, o combate à corrupção vai ser prejudicado, porque só se combate a corrupção comigo, se não for eu, ninguém vai combater, porque era essa imagem que ele vendia por todos esses anos e que a imprensa tradicional ajudou a vender. Já o Moro eu acho que é uma questão à parte pelo seguinte, ele é aquela figura que é meio messiânica, sabe? O Deltano ganhava boneco gigante, quem ganhava era o Moro. O Deltano era quem virava capa de revista como a pessoa que salvou o ano, como a Veja publicou. Quem ganhou foi o Moro. O Deltano virou o mocinho da série O Mecanismo, do Padilha. Quem virou foi o Moro. Então, o que rola ali entre o Bolsonaro e o Moro, eu acho particularmente que é aquela simbiose, assim, eu preciso de você, precisa de mim, mas rola também um bocado de ciúme. Tanto que no último ato que fizeram para defender Lava Jato, essas coisas, foi um flop só. Porque a milícia digital, porque a galera que endossava os eventos não compareceu com força. Uhum. Não, é verdade. Eu acho muito difícil essa imagem do Moro, cara. Eu acho impressionante o quanto ela se mantém para um cara que era visto como independente, como que fazia as coisas porque tinha uma noção de justiça, ou sei lá o quê. E agora a gente vê assim que o cara é extremamente pau-mandado, extremamente colocado num segundo escalão, mas mesmo assim a imagem dele fica melhor do que a do Bolsonaro. Até porque ele se expõe menos, né? A gente que acompanha muito. Sim, não tem dúvida. A gente... Agora, quer ver uma coisa vergonhosa? Assim, que eu acho que foi... Para as pessoas sensatas, que eu acredito que ainda existem no país, e que aderiam ao morismo, vamos chamar de morismo, eu acho que aquilo ali foi o fim da carreira. O Moro, ministro da Justiça, se pronunciar por tweet para defender a campanha do presidente, dizendo que a campanha foi a mais barata, não sei o quê, não tem nada de laranjal, nada não. Que papelão! Isso foi pior do que ele no jogo do Flamengo, botar a camisa por cima do paletó. Foi pior. Dá vontade de chegar nele e dizer, meu amigo, criatura, você não tem vergonha. Quando você está sozinho no banho do chuveiro, você chora, você pensa naquele Moro de antigamente, no que se perdeu. Vale a pena essa toga preta do STF? Tá valendo a pena isso tudo? Reconsidere. Mas se for a toga preta mesmo, essa aí vale, né? Essa aí vale. Esse é um dos meus grandes medos em relação a esse governo. Mas assim, pra gente partir pra finaleira, eu gostaria, Jairme, que desse um pitaco do que vai acontecer de agora em diante, assim, né? Nesses próximos dias. Como é que vai ficar esse rolo todo do PSL? Vai estourar alguma coisa? Não vai? Tende a ficar pior? Ou será que os caras estão se reunindo agora, fazendo churrasquinho e dizendo, galera, maneira, porque senão vai todo mundo ficar fudido? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Tem umas pistas. Será que ninguém vai lançar nada? Vamos lá então. Qual é a grande jogada? A gente sabe que essa disputa interna do PSL é pelo controle do dinheiro e pelo controle do poder. De lançar candidatura, de controlar o fundo partidário, o fundo eleitoral, toda essa coisa. O Bolsonaro, qual é a jogada dele aí? Ele sente que não é justo o dinheiro ficar com o controle do Bivar e do PSL, porque quem levou tudo isso para lá foi ele, foi o nome dele. Sabe aquela disputinha empresário e artista? Mais ou menos isso. Então, o que é que está acontecendo? Saiu uma entrevista, na verdade um perfil, com essa personagem que fica meio nas sombras, que o nome dela é Karina Cuja, sei lá, não lembro agora, desculpa, gente. Mas ela é advogada do Bolsonaro nessa treta. E qual é a tática aí que a gente está se observando? Eles querem forçar uma justa causa, porque seria a saída jurídica para o Bolsonaro e o pessoal que é o aliado dele sair do PSL e levar suas fatias do montante, tá entendendo? Então, muito provavelmente, eles vão forçar fatos, até porque o Bolsonaro, ele estava falando assim, quando teve aquele vídeo que vazou dele mandando o cara esquecer o PSL. Depois ele deu uma entrevista falando assim, não, eu só quero mais transparência do meu partido. Mas como assim você quer mais transparência do seu partido? Se a condição para você ir para o PSL foi botar o Gustavo Bebiano, que era seu advogado, que era seu amigo, que foi uma das primeiras pessoas a acreditarem na sua candidatura, como presidente interino do partido, com o objetivo de fazer o pente fino lá dentro. Você só entrou no partido por conta desse processo. Então, qual é a transparência que ele está cobrando de algo que ele participou ativamente? Sabe? Aí eles ficam, não, a gente vai forçar uma auditoria dentro do meu próprio partido. E quem está querendo essa auditoria nas contas é a advogada do Bolsonaro, que fez a prestação de contas da campanha do ano passado. Tá entendendo?
Eles ficam forçando fatos para criar um rebuliço, para ajudar a galera que é da militância deles a desassociar do PSL. Não, estão querendo que o mito faça corrupção, não sei o quê. Então, tá meio que imprevisível. Mas o caminho é mais ou menos esse. Eu acho que eles vão continuar forçando fatos até ver qual é o lado que arrebenta. Por enquanto, o Bivar tá ganhando. O que é meio impressionante, né? Não, porque eles não são muito inteligentes. Eles não são muito inteligentes. Eles fizeram uma aposta muito alta e, na minha opinião, claro, se você for ler lá no antagonista, sai uma nota dizendo que o Bolsonaro deu um checkmate. Mas é o antagonista. Mas, assim, na minha opinião, ele saiu perdendo, porque esse áudio saiu pior para a imagem dele do que qualquer coisa. Nos 2 áudios. No primeiro áudio, sai ele negociando pelo filho para botar a vaga para ele. E no segundo áudio sai o próprio pessoal do partido dele dizendo ele é ingrato com a gente, ele só usa a gente para fazer a reforma da Previdência, ele está articulando com o DEM para fazer não sei o quê. Saiu pior para ele, não saiu barato não, vai sair caro isso ainda. Muito bem, vamos aguardar, né, as cenas do próximo episódio dessa grande novela chamada Brasil. Gabriel Divan, mais alguma coisa que o senhor sentiu falta? Olha, eu sentiria a falta, né, de um balanço como esse toda semana para nos deixar um pouco mais leves, assim, porque, sinceramente, né, dentre tanta tristeza e doideira e bizarrice e tudo mais, a gente precisa, de fato, se divertir um pouquinho, né? A gente precisa... eu vejo muita angústia, né? Do tipo assim, você vê esses caras se matando e aí sempre tem alguém para dizer, não sem uma grande parcela de razão, mas não adianta fazer piada e coisa e tal, tudo mais. Cara, mas não sei, cara, é um componente que ajuda a me manter vivo, né? E me manter são, né? Eu consegui olhar para uma guerra interna como essa e, de certa maneira, achar um pouco de graça, né? Não é só de tensão e terror que vive o combate também, né? Você tem que desanuviar um pouco. E, de fato, eu já abstraí totalmente aquela divisão entre estar morando no Brasil e estar torcendo contra e estar querendo que a coisa se estabilize, isso aqui. Cara, não dá, meu. Esses caras não dão 1 centímetro de braço a torcer para nós, velho. Então eu não dou também nenhum para eles, cara. E eu tenho uma certa fé, um tanto quanto ufanista, que um país como o nosso, ele é felizmente, mas também tragicamente maior do que esses caras, né? Então, sim, cara, eu tô gostando muito de ver esse pessoal aí se degladiando entre si, e é claro, né, diante das coisas que têm acontecido no país e no mundo nos últimos tempos, não sei se exatamente daí sai alguma coisa necessariamente boa ou melhor. Mas a gente precisa disso também, cara, pelo amor de Deus. Se eu não puder achar graça, né, de que já tem um cara que é líder interno do partido prometendo implodir o presidente, já tem a ex-puxa-saca, a Pepa, lá dizendo que vai estourar a boca do balão, já tem não sei o quê. Cara, vamos lá, né? A gente tem que achar um pouco de graça, a gente tem que ver isso com alguma fatia de esperança, ainda que seja uma esperança longe daquela ideal, né? Não está se construindo nada, passou 1 ano de 4 virtuais, né? Dessa porcaria, dessa bosta, né? Desse vagabundo, né? Como diz, né? Agora, a gente tem que simplesmente, né? A gente tem que aproveitar esse tipo de coisa também. Então, de certa maneira, né? Não gostaria de estarmos falando sobre os nossos governantes e a nossa presidência nesses termos e enfocando essas pessoas. Mas já que estamos, né? Que bom que a gente consegue rir por alguns minutos, né? É que nem aquela coisa da facada, né? O cara fala assim, pô, dói, cara? Só dói quando eu dou risada. Aquela da facada, né, Divan? Não, essa não é essa facada, é outra, né? Aquela lá a gente já abstraiu. Não, se eu não puder rir, não é minha revolução. Exato. Se eu não puder dançar e não puder rir... É uma coisa que eu digo a todo mundo, assim. Quando eu criei a minha conta lá no Twitter, foi quando eu tomei a decisão seguinte. Cara, esse pessoal tá me tirando tanto do sério. Nunca mais. Eles nunca mais vão tirar o meu sono. Nunca. Então, eu adotei pra minha vida que todo dia eu ia dar risada da cara deles. Eu tenho conseguido. Se você não tá conseguindo, eu sei que tem um dia que é tenso, que é complicado, que tem dia que atinge a gente em peso, sabe? Tem aquela pautazinha dele, às vezes nos costumes, que atinge você que é minoria. Mas olha pra essa gente. Olha como são ridículos. Sabe? Essa gente uma hora vai cair. Mas enquanto eles estão no poder, ria, faça troça, deboche. Porque se você ficar com medo, se você ficar com aquela tensão em você, você não se movimenta. Você fica congelado.
Então, assim, ria, deboche, tire sarro, assiste o povo se matando de camarote. Sabe a Cersei do Game of Thrones? Ela vem na igreja lá explodindo? Faça a mesma coisa. Essa é a tua imagem favorita, né? É, porque eu sou a única pessoa, eu acho que no Brasil, que acha que a Cersei não fez nada de errado. Ela instituiu o Estado laico no Westeros de um jeito muito radical, mas instituiu. Meu voto seria dela. Eu não tenho nada a ver se ela pegou o irmão dela, se não pegou. A vida é dela. Ah, sem dúvida. E o Jaime era muito gato também, difícil de resistir. Não posso opinar sobre coisas que eu não vi, mas... Convencer de alguém olha, contou. Tá me convencendo aí com esse voto aí. Não, mas o que eu ia dizer era justamente isso. Não, o que eu ia dizer justamente sobre isso é... Cara, a gente nunca esteve de uma maneira tão oposicionista, velho. Né? Então, que vivamos isso, né? Tem um pessoal que fala assim, mas a gente tem que fazer uma oposição consciente. A gente tem que apoiar o que for bom pro Brasil. Eu tô esperando. Caralho! De verdade, eu tô esperando. Eu só vi até agora, assim, de verdade. Tô há 1 ano fazendo isso. A única medida que o governo fez, que eu fiz, rapaz, isso pode ser bom no fim das contas, e é que a galera meio que reagiu mal, é a de isenção de visto para certos países. Porque o Brasil é longe pra caceta. Para atrair turista, poderia ser uma boa. Eu mudei de opinião 1 mês depois, porque quem é que vai visitar esse circo? Quem? Tem que estar com pensamento suicida. Tem que estar muito mal intencionado. Tem que estar, olha, a vida já deu pra mim, acabou pra mim, eu vou lá no Brasil, vou investir um pouco mais e encontrar meu fim por lá. Porque aqui virou o fim do mundo. De verdade, como saiu agora a entrevista o relato de que a Tereza Cristina voltou da Alemanha, teve uma conversa com o Ministério da Agricultura de lá, e ela voltou apavorada com a imagem negativa do Brasil. Somos nós que estamos construindo essa imagem? De jeito nenhum. É o cara que chega, aponta o dedo para o presidente da França, aponta o dedo para não sei quem do Chile, sai criando inimigo imaginário com o mundo inteiro, e eu vou fazer o quê? Eu vou me desesperar? Eu vou chorar? De jeito nenhum. Estão botando fogo? Eu vou dançar nas chamas. Sinto muito. Muito bem. Gente, então, né, já partindo para o final, vamos para as nossas dicas culturais. Jairme, vamos começar contigo dessa vez. Tu disse que já tinha pronta a tua dica cultural, eu vou confiar. Tá. Então, eu vou dar essa dica porque foi uma coisa que, assim, de verdade, me salvou da depressão pós-eleitoral. Assim, tava indo votar, eu tava assistindo isso, foi legal e vai ser muito estranho. Mas é a série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. Por que ela é muito legal? Ela é um... Cara, adorei. Você já viu? Adorei, velho. Pois adorei ela é muito legal. Porque já vi tudo. Se você assistiu na Record, aquela que era mais comédia, esqueça, porque ela é uma adaptação direta dos quadrinhos da Ash Comics. E ela trata de uns temas assim, muito atuais, de uma forma muito divertida, que é, por exemplo, a opressão contra mulheres, no caso as bruxas, praticada pela figura do patriarcado, que vem na figura do demônio. É uma sacada muito legal. E tem política também que elas organizam. Assim, eu tô dando spoilers leves para vocês entenderem o porquê da recomendação. Tem a organização política na escola, tem uma história que é bem gostosinha de acompanhar, assim, tem umas questões sobre livre-arbítrio também, que eu acho assim que, se você não ativar seu gatilho, claro, ficar ouvindo o nome do Satanás o tempo inteiro, é uma recomendação boa para assistir. Tem 2 temporadas até agora e a série é tão boa que ainda na primeira foi renovada até a 4ª. Então, assim, pode assistir sem medo. Dica de livro, eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu não vou recomendar o primeiro porque é a biografia da Gretchen. Então, assim, esse eu vou guardar pra mim, porque a Gretchen é um ícone pra mim. O segundo livro que eu tô lendo, né, porque a gente não vai viver só de bobagem, é os Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes. Ela, assim, vem se mostrando atualmente como uma das lideranças intelectuais mais importantes, eu acho, da esquerda, porque ela se posiciona muito bem. Ela não tem vergonha, que eu acho que é um dos problemas atuais da gente, é que a esquerda ela ficou meio envergonhada. As pessoas são de esquerda, as pessoas concordam com as pautas de esquerda e elas ficam, não, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas veja, sabe? E ela não tem isso, eu acho isso muito importante. Então, deixa essa dica para você aí desse livro que fala um pouco sobre o que nos trouxe até aqui e algumas possíveis soluções. Tá bom? Muito bom, tá excelente, vai estar tudo linkado lá no nosso site. Quem é nosso ouvinte... Gabriel Divan, o que tu andou fazendo nos últimos dias? Não, eu ia dizer que quem é nosso ouvinte já, inclusive, concorreu a um sorteio. Lamentavelmente não tivemos para todo mundo, é claro, né? Mas tem gente que já ganhou o Sintomas Mórbidos aqui sorteado. É verdade, autografado.
Autografado. Eu queria! Que peninha. Bom, todo mundo quer. Não é bem assim. Não, eu queria só fazer um comentário que essa série da Sabrina é interessante por vários motivos, né? Porque ele tem um grau de tosquice tão simpático como aquele seriado da Buffy tinha há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Dúvida. É uma tosquice, assim, que é uma tosqueira, principalmente os monstros que aparecem, cara, é de uma precariedade, assim, que é um amor, velho. É uma coisa lindinha. Eu tô numa fase atualmente que é o seguinte, todo dia a gente vai consumindo notícia do Brasil, do mundo, sobre política, essas coisas bem pé no chão. Entretenimento, eu quero uma coisa viajada, eu quero uma marionete do capeta, bem grande, com a capa preta, sabe? Eu quero a menina voando com o chroma key gritando atrás dela, sabe? Eu tô buscando entretenimento desse nível aí. Não, Tanto que Chernobyl, não vi. Mas o nível da pop art, da coisa, né, bem da adaptação, assim, que faz referência escancarada ao quadrinho, eu achei bem legal, assim, bem legal mesmo, assim. E outra coisa, é isso aí mesmo, cara, é a bobajada, né, é uma coisinha leve que o cara assiste lá, 20 minutos, pai, pum, beleza. A gente precisa disso. Mas a minha dica, ela também tem a ver... a minha dica tem a ver também com essa plataforma de streaming aí que não nos patrocina, né, mas que a gente gosta, e é justamente a série Hip Hop Evolution, que nos últimos tempos saiu mais uma temporada, a terceira, e, cara, a história do hip hop americano contada de uma maneira muito ágil, de uma maneira que não é cansativa, é documental, mas não é aquela coisa assim que você senta e vê um troço pesado, porque documentário às vezes é isso, é bom na medida em que ele é pesado de informação, e ela é conduzida de uma maneira bem legal, mostra várias fases, mostra vários locais, tem um traço de evolução lógica, assim, a pesquisa é bem feita, e a coisa mais legal é que são os próprios personagens que falam na maioria do tempo. Tu tem um entrevistador, tu tem um condutor do programa, que ele vai visitar as pessoas e toma depoimentos e vai a lugares, mas quem fala mesmo são os artistas, são as pessoas que foram importantes nas épocas, são as pessoas que foram importantes em cada momento e tudo mais. Então, é claro, tem desde episódios sobre aquela história apaixonante, mas que todo mundo já conhece, né, que é a treta do Tupac com o Notorious Big, que, né, a suposta ligação dos assassinatos de um e de outro. Tem toda uma questão que vai falar daqueles movimentos iniciais de Nova York e Los Angeles, né, do gangsta rap em Los Angeles, da ascensão de Nova York como um berço que ficou meio mordido quando o hip hop se espalhou, mas aí vai falar da questão pop também, vai falar de outros locais. O episódio que conta a ascensão do rap em Atlanta, cara, é maravilhoso, e mesmo eu que sou muito fã de rap, eu não sabia, por exemplo, que aquela galera do Outkast é muito raiz. É muito raiz, né? Então, eu achei muito legal, assim, enfim, cara, para quem curte, né? Para quem curte, então, a situação é bem interessante de acompanhar, e eu acredito que vem mais até, mas ele tá já chegando numa linha do tempo que está muito próxima aqui da gente. Bom, muito legal. A minha dica, olha, hoje tá um dia bem leve de dicas culturais, assim. Eu comecei a ver um seriado que apareceu para mim também na mesma plataforma ali na Netflix, ele se chama Derry Girls. E ela é daquelas comédiazinhas de episódio curtinho, 20 e poucos minutos, e é bem interessante porque ele se passa na Irlanda do Norte, ali na década, eu acho que final da década de 80 ou década de 90, assim. Então é um grupo de meninas católicas que vai num colégio católico e que tem seus problemas de juventude, né, de adolescência, só que tudo isso nesse contexto do conflito na Irlanda do Norte, do IRA, dos grupos protestantes, etc. E é bem engraçado, assim, o seriado como um todo, e ele acaba também, então, claro, colocando essas pessoas no meio dessa realidade. Tanto gostei que outro dia eu até comentei no Twitter que eu tinha visto Derry Girls e acabei indo ver daí um documentário em 8 partes lá, 5 partes, sei lá, ainda não terminei, sobre esses conflitos na Irlanda do Norte. Mas é bem bacana, ele é bem leve, tá? Você não precisa ficar pensando a respeito das coisas políticas. Recomendo, então, Derry Girls, que não são London Derry Girls, são Derry Girls.
Mas olha só, tem documentário também que enfoca essa questão dos Troubles a partir dos murais de Belfast, tal, que é muito legal também. Eu agora não vou lembrar o nome, mas ele tem a ver com os murais, tá? Então os caras vão parando em cada mural e vão explicando a questão dos unionistas, da collusion. Mas eu vou catar ali pra botar, Diva. Muito bem, gente. Bom, de novo, Jair, brigadão pela presença, obrigado por nos fazer rir, né, num momento tão tenebroso como esse, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês, estou me sentindo a Anitta no Rock in Rio aqui. Palco Mundo! Que a Anitta chegou lá e disse, eu falei que ia chegar... Exato, eu vou chegar no Palco Mundo, tô aqui no Palco Mundo dos podcasts, a turma passa mal agora. Sem brincadeira agora. Muito obrigado, gente. Olha, que maravilha. A gente que agradece. Que elogio esse. É verdade. A gente que agradece, ó, grande presença, como diria Mano Changes, que é daquele partido que está envolvido em tudo, né, Diva? Mas vamos agora, então, passar para os nossos salves. Muito bem, Gabriel Divan, terminado o episódio, eu dei algumas boas risadas, olha, eu tô me sentindo melhor, a gente tá gravando no domingo e eu tô me sentindo muito bem em terminar a gravação. Gostei muito, olha, temos que fazer mais vezes, assim, para desopilar a mente também, que nem tudo é só seriedades, né? A gente conseguiu falar de coisa que é muito séria, mas com bom humor, e isso é bastante importante. E, conforme prometido, então, nós não vamos nunca abandonar os salves, Gabriel Divan. Pode estar no começo, pode estar no final, mas a gente vai transmitir o nosso carinho a todo mundo que nos ouve. Eu tenho vários salves aqui, posso começar? Pode começar, né? Sempre lembrando que eu prefiro no início. Olha ali, né? Manifestem-se. Eu vou começar aqui, Diva, eu vou mandar um salve pro Valdeco e seus gatos Tomilho, Alecrim, Páprica e Capiroto. Eu não sei que tempero que é o capiroto. Entrou esse cara aí meio destoante aí no final, mas ok. Vou mandar aqui um salve pro Arthur, que nos mandou um e-mail pedindo se eu podia participar ali para responder umas coisas para ele, que está fazendo TCC, que envolve podcast, a gente conversou, bateu um papo. Então mandar um salve pro Arthur e pro seu gato Minduca. Exatamente, é disso mesmo. Mandar um salve aqui pro Raoni, que já ganhou salve, Raoni. Você não acha que tá me enganando, né? Porque ele tem o filho dele, o Logan. É inesquecível você ter um filho chamado Logan. E para toda a galera que é de Belém. Tu conhece Belém, Gabriel Divan? Não conheço a terra que Jesus nasceu, né? Mas quando tiver oportunidade lá, certamente vou pintar. Muito bem. Mandar um salve pro Matheus Lapchinski, cara. O Matheus é um grande ouvinte de podcast. Ele tava de aniversário na semana passada. E nessa semana a companheira dele, a Radassa, tá de aniversário. Então, olha aqui, ó, 2 parabéns, 2 salves, muitas felicidades para vocês. Aí, um grande beijo. Mandar um salve pro Luiz Ribeiro Cruz, cara. Ele ouviu 100 episódios do Vira Casacas, cara. Ele maratonou 100 episódios. Poxa vida, que guerreiro, hein? Poxa, eu fiquei emocionado de verdade, não tô tirando sarro, ó. Muito obrigado, Luiz, espero que tenha gostado. E para por ali, a partir do 35 tá bom, né? Não volte mais do que isso. Mandar um salve pro Michel Geraisati e pra sua companheira Júlia. E sabe onde é que a Júlia nasceu, Gabriel Divan? Em Belém. Não, em Formiga. Olha aí, rapaz, Formiga. É uma formiguense. É a 14 km de Ampere e um pouquinho acima de Bacurau. Parabéns. Mandar um salve pro Mulambo, que é o vira-lata sobrenatural. Eu vi uma foto dele com os olhos brilhando. Não. Aquilo lá tá sinistro, cara. Aquilo lá tá Mundo Freak confidencial, né? Aquela foto. Cujo, né? Tá tipo Cujo. Na real, o Cujo, aquele, né? Que cachorro desgraçado. Porra, total. É o típico caso que o cara vai meter o nariz onde não deve e aí dá merda. Mandar um salve pra Bela Vila Verde e seus gatos Mário, Luigi e, obviamente, depois do Mário e do Luigi vem o Sandman. Quem? Sandman. Ah, não, cara. Mas que é isso, velho? Sandman é demais. É Mário, Luigi e Culpa Tropa, meu. Não. É o Sandman. Tá certíssimo. Olha aqui, Gabriel Divan, mandar um salve pro Theo, o filho do Maurício Reis, que tá de aniversário agora dia 24.
Grande, Theo. Um beijão pra você e beijão no papai também. Isso aí. Aqui, tô quase no finalzinho, mandar um salve pro Luan, eu não sei se tu chegou a ver, Gabriel, ele tava ouvindo Vira-Casacas preso na estrada porque tinha caído uma árvore. Pô, cara, tu falou, o meu coração chegou a palpitar aqui, porque o Luan, que estava preso, eu pensei, quem? O meu menino, o meu camisa 7? Prenderam ele? Não, mas tudo bem. É outro Luan muito querido aí, força aí, né? Nesse tipo de situação é pra isso que tem o Vira-Casacas também. É isso aí. E ele pediu um salve pro camarada Andrew ali também, então salve, camarada Andrew. E por fim, Gabriel, eu tenho aqui um salve especial também, que é para Lari, que ela tinha pedido para a gente ajudar a encontrar alguém que adotasse o gato Vladimir, e o gato Vladimir foi adotado, então tá um salve pro gato Vladimir e pros queridos Maíra e Renan, que levaram o gatinho para casa. Tô olhando a foto dele agora, é uma obra de arte esse gato. Então, parabéns, quem adota tem um coração gigante. Parabéns mesmo, grande salve. Obrigado, galera. É um gato ou é uma obra de arte? Cara, as duas coisas, velho. Ele é todo branco, de zóio azul. Então lindo. tu tá chamando o gato de uma pintura do Romero Brito, é isso? Não, de verdade, né? Eu sou daqueles, eu sou meio tradicional nas artes, Gabriel Divan. E o senhor, o que tem de salve pra gente? Que trazes pra mim. Bom, eu vou mandar um abraço especialíssimo para o João Pedro Bruchin Severo, que nos mandou mensagem lá, né, no Facebook. Ele que refere, né? O pessoal nos manda muito carinho na pior das redes. A pior das redes é uma rede ruim para os outros. Para nós é muito bom. E ele fala também perguntando coisas sobre a pizza do artesão, cara. E aí demos uns toques lá para ele. Aliás, né, falando nisso, tem que mandar um salve também para Gigi Calpe, né, que disse no Twitter que vai comprar a pizza do artesão só por causa do Vira-Casacas e que nem come pizza. Tudo bem que é estranho. É estranho alguém não... Eu achei estranhíssimo, cara, uma pessoa não comer pizza, velho. Mas assim, é tanto carinho envolvido que a pessoa ouve no Vira-Casacas e quer colaborar e olha, vai passar a comer pizza, hein? Não sei nem se eu recomendo isso, porque o artesão é forte, o artesão vicia e tudo mais. E aí, nessa mesma linha, mandar um grande abraço para Larissão, né, que no Twitter também disse que, porra, dormiu ouvindo Vira-Casacas e sonhou com sabonete tamarindo, sabonete alquimista shop, né, e o de limão, inclusive, que eu já falei, que é o meu preferido, se for o limão siciliano. O outro limão é ótimo, o limão siciliano é maravilhoso. Enfim, já voltando... E nos desafiou para um campeonato de Mario Kart, hein? E aí que é a menção que eu fiz, cara, é culpa-trupa na cabeça, meu, é o corredor mais balanceado de todos, cara. É o Piquet do Mario Kart. Não é o rei da selva, né, mas tem vantagens que balanceiam todos os outros. Enfim, se você joga com o Mario, por exemplo, você é poser. Eu quero ver ganhar com o Brewster, então. Né? Tá bom. Ó, eu vou mandar um abraço também pro João Paulo Santiago, que elogiou bastante o nosso episódio com a Isabela Calil. Ele referiu alguns problemas no som dela, né? Algumas pessoas falaram também. Houve alguns momentos ali que talvez o som tenha embaralhado um pouco, mas o importante é que o recado da nossa convidada foi passado, o pessoal elogiou bastante, recebemos muitas cartinhas, né, a respeito disso. Então, obrigado a todo mundo que segue ouvindo aí, um abração um pouco mais genérico, já que o Carapanã não está aqui, eu faço às vezes de dar o salve geral, e é isso aí. Muito bem, cara. Obrigado para todo mundo que nos dá esse feedback, esse carinho ali, é muito importante pra gente. Esse troço do som é meio bizarro, né, Divan? Porque também é foda, né, cara? Por favor, compreendam as nossas limitações aqui na Redes Globos, né? A gente tem alguns problemas. Muito bem, meu caro. Acho que é isso. Curti muito gravar esse episódio. Acho que finalmente podemos chamar, então, o nosso amigo Gustavo Franco. E aí, Gustavo? Pergunta. Vou lá perguntar. Pergunta pro homem. Gustavo Franco, temos um Vira-Casacas? Temos um Vira-Casaca. Ali, muito bem. Obrigado de novo, galera. Tomara que curtam. Vamos dar um tchau, Gabriel Divan. Tchau, tchau. tchau.